Paz de Deus, gente linda! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos por aqui para mais um devocional e hoje Deus tem uma palavra linda, abençoada demais para todos nós. E hoje Deus fala em Isaías 41:17. Escolher agir é o título do devocional. A gente fazer boas escolhas quando a gente for fazer algo e boas escolhas que refletem o propósito que Deus tem para nossa vida. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu já peguei minha Bíblia aqui, já abri em Isaías 41:17. E aí, aqui no livro do devocional, que é esse daqui, do David Leonardo, Oi Deus, sou eu de novo. A gente vai ler o versículo e a gente vai ler o que Deus fala através dele. E que você preste muita atenção e deixa Deus falar com você nesse momento. Em Isaías 41:17, Deus diz: Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Que palavra linda, a gente tem a certeza e a fé que Deus é com nós e jamais, jamais Deus vai nos abandonar. Olha só o que Deus fala. Ninguém tem mais do que 80% de certeza das coisas da vida ou das decisões que toma. Quando eu tomei consciência dessa verdade escrita por Andy Stanley no livro O Líder da Próxima Geração, comecei a ter outra perspectiva sobre tudo ao meu redor. Faz todo sentido pensar que para todas as decisões foi necessário observarmos os sinais do céu. Deus nos deu os sinais e mesmo assim questionamos qual seria o resultado se aquela decisão desse errado. A verdade é que nós nunca vamos ter certeza absoluta de nada. A vida é tão nebulosa que às vezes não conseguimos nem mesmo ver a palma da mão diante do nariz. Quanto mais ter certeza das decisões importantes que precisamos ser tomadas. Finalmente entendi que muitas vezes, olhando para direções equivocadas, Deus tem uma palavra sobre nós, mas a maioria ainda não começou a viver essa promessa. Algumas pessoas nem sequer conseguem admitir que estão na inércia. Dizem estar fazendo algo, mas não estão. Porque fazer é se entregar completamente a voz ao chamado do Senhor. Há duas opções: ou você acredita, sai da inércia e se move, ou você passa a vida inteira com uma história de que não pode contar. Quando não vivemos a vontade de Deus para nós, gastamos toda a vida sem ter uma história para poder contar. O extraordinário só será a realidade quando acreditamos na voz de Deus e sairmos da inércia. Ainda que o direcionamento de Deus pareça não fazer sentido, temos de ir em direção à voz, obedecer ao chamado, obedecer à voz do Eterno sobre nós. Ao envelhecer, quando estivermos perto do final, isso vai acontecer com todos nós. Quais histórias contaremos para os nossos filhos e netos? Quais milagres deixaremos como legado? O que teremos vivido somente porque tomamos uma decisão ousada em um cenário que ninguém teria coragem de tomar? Você nunca vai ter mais do que 80% de certeza de nada na vida. Esses 80% devem ser suficientes para direcionar seu coração a viver a vontade de Deus. Ou você vai viver a vida inteira com 20% de dúvida e com sua história paralisada, a decisão é sua. Eu escolhi os 80% e estou vivendo o sobrenatural. Faça a melhor escolha por você, sua família e seu legado. Lembre-se, em nome de Jesus, você viverá uma história digna de ser contada pelos seus filhos, netos e por todas as gerações. Amém, glória a Deus. Olha o que Deus fala no dia de hoje sobre a gente escolher e sobre a gente saber que a gente tem que agir. A gente tem que obedecer o chamado à voz do Senhor e fazer o que é certo. E para a gente conseguir fazer boas escolhas, a gente tem que buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus, porque somente Deus ele tem direção para nós, somente Deus ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. E para esse propósito se cumprir na nossa vida, esse chamado se concretizar na nossa vida, é preciso a gente tomar decisão de caminhar todos os dias com Jesus, com Deus. Dia após dia, tudo que você fizer, você faça pensando que Deus te colocou ali. Deus está com você. Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, Deus vai te dar sabedoria, discernimento do que fazer e do que não fazer, para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, muitas vezes, você não pode deixar o medo tomar conta da sua vida, deixar o medo tomar conta das suas decisões e deixar a dúvida, muitas vezes, decidir por você.
Muitas vezes é algo que vem de Deus, é algo de Deus para sua vida, e você deixa a dúvida entrar, deixa o medo entrar, e acaba que você não toma aquela decisão por conta desses 20% de dúvida, sendo que você tinha 80% de certeza. Então que a gente busque, sabe, mais discernimento em Deus, porque somente em Deus a gente encontra o discernimento, a certeza, que a gente venha a ter aquela fé, sabe, firmada em Deus, de que Deus vai nos direcionar, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos dar entendimento, sabe, visão do que vem dele e o que não vem dele. Porque muitas oportunidades, elas parecem ser boas, mas não são para nós. E muitas oportunidades, elas são boas, e sim são para nós. Mas às vezes, mesmo que elas sejam boas, a gente teme a ter essa dúvida, a ter esse medo de ir em busca do que a gente sonha, do que a gente quer, mas que a gente possa, sabe, buscar mais de Deus, que é o momento que a gente busca mais de Deus, a gente tem mais a nossa fé, né, firmada em Deus, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá o discernimento da gente saber que sim, aquela oportunidade, que sim, aquele trabalho, que sim, aquela carreira, que sim, aquilo é de Deus, que Deus enviou para nós, e a partir disso que a gente vai aceitar essa oportunidade, que a gente vai trabalhar nesse setor, que a gente vai em busca disso, que Deus quer para nós, é ali que Deus cumpre o propósito na nossa vida. E o propósito, o chamado que Deus tem para cada um de nós é sobrenatural. Olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, o que Deus preparou para aqueles que o amam, como diz na Bíblia. Então, a gente ter essa certeza que Deus é com nós, que Deus nos protege, que Deus nos guarda, que Jesus está aqui sempre, é isso que nos fortalece, é isso que nos mantém de pé todos os dias. Porque os dias são maus, a gente vê muita coisa errada, a gente vê muita coisa ruim, e se a gente for ver, olhar para o mundo, a gente se entristece. Vários momentos na minha vida, acredito que você também, você começou a olhar ao seu redor, eu comecei a olhar ao meu redor, muitas coisas me entristeceram, e coisas que nem eram comigo, e sim com pessoas ao meu redor. Então é difícil você olhar para o mundo e você não se entristecer. Mas, ao mesmo tempo, você ora, você pede a Deus a sabedoria e Deus te dá uma paz. Deus me dá uma paz que excede todo o entendimento. E com essa paz, com essa alegria que vem de Deus, é que a gente tem forças para continuar, para seguir, para ir em busca do que Deus tem para nós. E a nossa esperança está no Senhor. E enquanto a vida é esperança. Então, muitas vezes você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar em frente a uma decisão, mas você está com medo, você não sabe se é a decisão certa. Muitas vezes você nem sabe o que fazer, você não tem a oportunidade para decidir algo. Mas ore ao Senhor, peça a Deus a direção, que Deus vai te dar a direção certa. Basta você crer e confiar. A gente tem que ter a nossa fé firmada em Deus, a gente tem que desenvolver a nossa fé, crescer mais e mais a nossa fé. E para a gente crescer mais e mais a nossa fé, para Deus acrescentar a nossa fé, é na presença de Deus. É buscando, é orando, é louvando, é indo na igreja, é estar firmado na rocha verdadeira que é Jesus, é obedecendo a palavra de Deus, não somente ouvi-la, mas sim praticar. É você ouvir e é você vivê-la, a palavra de Deus. Que não seja só ouvinte, e sim praticante das boas obras que Deus tem para nossas vidas. Então, que você possa realmente, sabe, firmar mais a sua vida com Deus, firmar mais a sua vida na rocha verdadeira que é Jesus, buscar mais de Deus, e pode ter certeza que Deus vai te ajudar a você escolher da forma certa, a você agir da forma certa, para você viver o chamado que Deus tem para sua vida. E o chamado que Deus tem para cada um de nós é lindo, é grandioso. E a gente tem que ter a certeza disso. Muitas vezes, o nosso cenário atual, ele tudo contradiz o que a gente sabe que Deus tem para nós. Mas Deus é Deus de impossível. Deus faz o sobrenatural. E do dia para a noite, de um segundo para o outro, de uma semana para outra, Jesus pode dar uma reviravolta na sua vida, na minha vida,
e Deus fazer o sobrenatural sobre nossas vidas e a gente alcançar realmente o propósito, sabe? O chamado. E é tão bom a gente ter a certeza disso. Tem aquele louvor. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás fazer de novo, né? Irás fazer de novo. Eu creio, sim. É assim o louvor, né? Mais ou menos isso. E é realmente isso. A gente não vive do que a gente vê. A gente vive do que a gente crê, que é em Deus. E Deus vai agir, e Deus vai fazer o sobrenatural. A gente vai viver dias lindos. A gente vive dias lindos. E a gente tem que saber agradecer no hoje. Agradecer no pouco, que no muito Deus vai acrescentar. Pensa comigo. Se você não é grato a Deus pelo carro que você tem, pode não ser o carro do ano, mas se você não é grato a Deus por esse carro que você tem, quando você tiver o carro dos teus sonhos, você também não vai ser grato a Deus. Então Deus quer a tua gratidão agora, para que quando lá na frente você alcance o carro que você quer, você seja mais grato ainda e você veja que foi Deus quem te deu esse carro. E não só carro, isso é um todo na nossa vida. É os nossos sonhos, é os nossos objetivos, é tudo. A gente tem que aprender a ser gratos a Deus por onde a gente está hoje. Olha ao seu redor, tudo que você tem a agradecer. Principalmente por Jesus ter morrido na cruz para dar vida a mim e dar vida a você. Agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho por amor de nós para nos salvar. Isso já é um dos motivos principais para a gente agradecer por ter vida, por ter saúde. E mesmo na dor, mesmo na enfermidade, mesmo na luta, mesmo na incerteza, seja grato a Deus. Porque a gratidão, a fé, ela move montanhas. E não precisa estar tudo um cenário perfeito para você crer, para você ter fé. E sim, em todos os momentos, tá feliz, agradece, tá triste, agradece, tá na bênção, agradece, tá na luta, agradece. É isso que Deus quer de nós. É a gratidão, é a fé e é a busca constante da presença de Deus com verdade, porque Deus, ele tem o sobrenatural para alcançar para nossas vidas. E que Deus fale ainda mais no teu coração através desse devocional e que você ore sempre e peça a Deus para você fazer boas escolhas e você agir da forma certa. Oramos ao Senhor? Senhor meu Deus, eis-me aqui, Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse devocional. Eu sei que o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor, por nos dar entendimento da Tua palavra. O Senhor está conosco, Pai. Em nenhum segundo sequer nós estamos só. Jesus está aqui, Pai. A Tua proteção divina, Pai, está sobre nossas vidas. O Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos guarda, o Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor nos dá graça, Pai, nos dá alegria, Pai. Se estamos aqui hoje, Pai, é porque Deus tem um chamado em nossas vidas. Não estamos aqui por acaso. E nós reconhecemos, Jesus, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, Jesus, que não tem fim. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê mais sabedoria para fazer boas escolhas, para agir da forma certa, para ir em busca do que Deus tem para nós, do Teu chamado, Pai, do propósito que o Senhor tem para nós. Queremos e confiamos que o que o Senhor tem para nós é grandioso, é lindo demais. Nós não vivemos, Pai, pelo que vimos, e sim pelo que cremos, Pai, em Ti, Jesus. Somos gratos a Deus por tudo que temos hoje e cremos e confiamos que dia após dia Deus vai acrescentar mais e mais e mais em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá graça, alegria e paz. Te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, Pai. Essa semana está sobre suas mãos, Jesus. Será uma semana muito, muito abençoada. Está sendo uma semana muito abençoada. Obrigado, Deus, por tanto. Unge a minha vida com o seu sangue, Pai. A vida da minha família. Unge a vida dessa pessoa com o seu sangue que está me assistindo aqui, Jesus, nesse devocional. E unge também, Pai, a família dela, Senhor, com o seu sangue, da proteção, da cura, do milagre, do livramento, Pai, para todos nós, Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, porque Tu és fiel, Pai. Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és glorioso, Tu és bondoso. Obrigado, Deus, por nos ouvir, por nos guardar e por nos amar.
Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus, amém. Que Deus fale ainda mais no seu coração e que você possa buscar a Deus com mais e mais verdade, cada dia mais, e que você viva uma vida verdadeiramente para Cristo, que você aceite Jesus, para você realmente viver uma vida inteiramente para Cristo, para Deus, porque a gente veio para esse mundo para servir ao Senhor e não para fazer somente nossas vontades, e sim a vontade de Deus, que Deus tem para nossa vida. Você que está parado no caminho, reconcilie novamente com Deus. Volte para os caminhos do Senhor, porque o Senhor está te esperando. Deus te ama. Todos nós somos almas preciosas para Jesus. E Deus se alegra, Deus fica feliz. E Deus, Ele quer cada um de nós na presença dEle, buscando Ele com verdade, cumprindo o ID que Jesus deixou. A gente também levar o Evangelho a outras pessoas, para elas conhecerem de Jesus, para que cada vez mais e mais pessoas conheçam de Jesus. Jesus te ama, Jesus me ama e nós somos alcançados pela graça de Deus, que é maravilhosa. Somos gratos por tudo e que a gente seja grato cada vez mais e mais e veja Deus nos mínimos detalhes, porque é nos mínimos detalhes que Deus sempre está ali. Basta a gente abrir os olhos e contemplar a grandeza de Deus. Amém? Que Deus continue falando no seu coração. Eu quero que você se inscreva no canal. Eu quero que você ative as notificações, que sai vídeo toda semana. Eu quero que você curte esse vídeo, comenta, manda para alguém que você quer que Deus fale com essa pessoa através desse devocional de hoje. E que Deus continue falando na minha vida e na sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijos no coração.